Olá, que bom ter você aqui neste último episódio da temporada 9 dos nossos Minutos de Autismo. Para finalizar, nossa professora Hilde de Klerk traz uma espécie de guia para um programa de educação sexual para pessoas autistas. A primeira parte desse guia foi apresentada no episódio anterior e agora trazemos a segunda parte. Com a palavra, a professora Hilde. Verifique se a pessoa consegue transferir informação. Não é porque sabe nomear uma parte do corpo numa foto que a pessoa com autismo consegue transferir isso para o próprio corpo. Também há uma enorme diferença entre receber treinamento sobre comportamentos sexuais aceitáveis no contexto de um grupo e praticar esses comportamentos na vida real. A vida real sempre é diferente do que a situação de aprendizagem. Por isso, vamos tentar ensinar nas mais variadas circunstâncias sociais possíveis. Quando você ensina educação sexual, não há necessidade de fazer referência à sua própria sexualidade. Se a pessoa com autismo perguntar, seja claro e explique que esse é um assunto privado seu e que vocês não precisam falar sobre isso. Obviamente, temos que individualizar a educação sexual. Também é muito importante que os sentimentos e as emoções sempre tenham prioridade. Uma boa intuição humana e social é requisito importante para se ensinar sobre sexualidade para pessoas com autismo. Ao mesmo tempo que sentimentos são importantes, nossa linguagem precisa ser direta e realista. Se falarmos demais ou usarmos uma linguagem que exija muita imaginação para ser compreendida, não vai funcionar. Temos que ser muito diretos nos termos que usamos. Não podemos esquecer que, muitas vezes, o nível emocional e social de uma pessoa com autismo é menor do que a inteligência e o vocabulário dela sugerem. Tente explicar tudo de forma tão clara que a pessoa consiga quase visualizar o que você está ensinando. Para pessoas no espectro, existe uma grande diferença entre a compreensão de uma explicação científica e a realidade. Também é importante sermos bem consistentes no uso da linguagem. Certifique-se de que a pessoa entenda do que você está falando. Por exemplo, só use a palavra foder ou trepar se tiver certeza de que a pessoa com autismo a entende. E não use metáforas sobre abelhinhas e passarinhos, a não ser que você explique por que as está usando e o que significam. Sempre verifique se a explicação que você deu foi compreendida corretamente e não de forma particular e idiosincrática. Explique o conceito por inteiro e explique o porquê. Vejam esse exemplo sobre o uso de preservativos. Talvez vocês achem engraçado, mas lembro que estávamos ensinando educação sexual a um grupo de jovens com TEA e um dos educadores usou o dedo para demonstrar como se coloca a camisinha. Ele explicou como fazer e eles puderam experimentar como fazer. Algum tempo depois, um desses rapazes teve uma relação sexual e colocou a camisinha no dedo. Isso pode parecer engraçado, mas na verdade não é. E não é engraçado, uma vez que também precisamos ensinar o porquê das coisas, explicar os conceitos. Não esperem que a pessoa com autismo conclua automática e intuitivamente
que o preservativo não é para colocar no dedo, mas no pênis. Às vezes, temos que ser muito explícitos e usar materiais visuais, vídeos, pausar o vídeo de vez em quando, usar materiais realistas, como preservativos de verdade, vibradores, pênis de plástico. É bom ter esses materiais à mão para não precisar fazer coisas como colocar o preservativo num pedaço de madeira ou no dedo. Dê à pessoa com autismo tempo suficiente para processar a informação. Tenha muito tato. Use técnicas de ensino como dramatizações, repetição, imitação de situações reais, sempre com muito tato. E procure iniciar e concluir cada sessão de maneira positiva, pensando na autoimagem do aluno. Quanto ao vocabulário, ensine a usar a palavra certa, na hora certa, com as pessoas certas. Se usar expressões como dormir com alguém, trepar, foder, fazer amor, beijo de língua, etc., ensine o que significa e quando utilizar. Não pense que a pessoa com autismo aprende intuitivamente. Dê atenção à vulnerabilidade, à comunicação e principalmente aos sentimentos das pessoas com autismo. Respeite os desejos e as percepções diferentes. Tenha em mente o perigo de superestimá-las. Não devemos subestimá-las, mas, às vezes, aquelas que falam podem ter um vocabulário enorme, sem compreender bem o que dizem. Encontre o equilíbrio entre o possível alto nível de inteligência e a fraca compreensão dos aspectos sociais e sexuais. Algumas pessoas, por exemplo, sabem termos médicos complicados, mas talvez não conheçam as partes ou tenham uma imagem limitada do próprio corpo. Tente lidar com os medos delas e também trabalhe as habilidades sexuais e de relacionamento que devem ser tratadas no contexto mais amplo possível. E a partir daqui vou dar ideias de tópicos que podem ser trabalhados na educação sexual. Quem sou eu? Como me apresentar? Como me vejo? Como vejo as outras pessoas? O que significa ter amigos? O que se pode fazer com amigos? Como fazer amigos? O que dizer aos amigos? As pessoas são diferentes. As pessoas dizem coisas diferentes. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não aos amigos. Receber visitas. Ganhar presentes. Comprar presentes. Fazer alguém feliz. Conflitos e como resolvê-los. Emoções como o ciúme. O que significa? Estar apaixonado. A relação entre a aparência de alguém e estar apaixonado. A relação entre o caráter de alguém e estar apaixonado. Amor não correspondido. Amor mútuo. Brigas. Como manter um relacionamento saudável? Como viver juntos? Casamento. Se apaixonar por alguém do mesmo sexo. Se apaixonar por alguém do sexo oposto. Como você se torna homem ou mulher? Masturbação masculina e masturbação feminina.
Você precisa fazer amor? É necessário? Acessórios sexuais. A masturbação continua sendo um direito quando você tem um parceiro? Aprender a dizer não ao parceiro. Como você demonstra que quer fazer amor? Como você demonstra que não quer fazer amor? Onde você pode fazer amor e onde não pode? Como saber se a outra pessoa quer fazer amor? Usar diferentes partes do corpo, como boca e mãos. Diferentes maneiras de fazer amor. O que significa ter um orgasmo, chegar ao clímax? Higiene durante a relação sexual. O que significa preliminares? Preservativos. Que tipo e como comprar? Outros tipos de anticoncepcionais. O que acontece depois do sexo? Quando você deve ir ao médico? O que esperar de uma consulta médica? Vídeos, internet e sex shops. Diferença entre pornografia e filmes eróticos. Problemas que você pode ter durante a relação sexual. Abuso sexual. Doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Envelhecimento. Menopausa. Medicamentos e seus efeitos. Vejam que são muitos assuntos e não são o suficiente. Há muito mais. E fechamos esta jornada de 11 episódios sobre o tema sexualidade no autismo, com uma palavra final da professora Hilde de Klerk, que nos conduziu até aqui. Na maior parte da vida, somos adolescentes e principalmente adultos. E pessoas com autismo têm direito à sexualidade, mas temos que começar a ensinar educação sexual desde a infância. Acho que esse é um tema que nunca se esgota. Procurem lidar com tudo isso a partir de uma visão positiva do autismo, da sexualidade e tendo como base uma perspectiva ética fundamental. É extremamente importante ter em mente essa perspectiva ética, sobretudo porque trata-se de pessoas tão vulneráveis e de um tema tão delicado como é a sexualidade.